E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio falar de um assunto bem sério aqui, né? Que eu e a Lu estávamos num papo super cabeça e decidimos aqui fazer uma parceria, né? Para trazer assuntos de autoconhecimento para vocês, tá bom? Então vocês podem deixar as perguntinhas aí no campo de perguntas. E a gente veio fazer um negócio bem legal aqui, né? Porque vamos se abrir para relacionamento legal daqui pra frente? Vamos fazer isso? Eu vou chamar aqui a Lu, viu? Cadê a Lu? Cadê a Lu? Cadê a Lu? Acho que você que tem que pedir a solicitação, viu, Lu? Ah, já. Oxe. Aí. Peraí, que minha câmera tá Ei, feia. maravilhosa! Minha querida! Tá bom aí? Gente, como é que tá o áudio aí pra vocês? Estão conseguindo ouvir, Lu? Tô tudo bem. Tá sem áudio aí pra você ou eu tô sem volume? Deixa eu ver. Vamos ajustar. Deixa eu colocar meu fone. Sejam todos bem-vindos, viu, meus amores? A Vê se você galera que me tá ouve vindo aí agora. através da Lu, a galera aqui do Meditação e Tarô, vocês estão conseguindo ouvir a Lu? Eu não tô. Estão me ouvindo? Já sei por que que eu não tô conseguindo te ouvir, Lu. Peraí, Por peraí, quê? peraí, peraí. Ouviu? Ah, é o microfone, ó, tá vendo? Mas Ah, não tem tá. problema, deixa, a gente fica sem microfone mesmo que tá pertinho e dá certo. Bom, gente, pra quem não conhece essa maravilhosa, ela é a Lu Tomichi, do canal Em Voga Tarô. Ela segue aí uma linha muito parecida com meditação e tarô. A gente tem um trabalho muito, muito, muito voltado para a mesma questão, que é vamos despertar a consciência da galera, né, Lu? Com certeza. Lu, fala um Sou pouquinho do seu taróloga trabalho, amor. também. Falo. Primeiramente, boa tarde a todo mundo, né? Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação estar aqui com você. Sou taróloga, terapeuta. Trabalho muito nessa linha, né, de desenvolvimento pessoal, de autoconfiança, de autoconhecimento, é muito importante, né? A gente faz sim vídeo sobre amor, mas sempre trazendo essa Tem que fazer, né, pitada. Lu? Com certeza, porque a gente quer ver todo mundo feliz, né? É isso mesmo. Todo mundo E a alto gente estava astral, num isso que é papo bom. aí muito legal, né, Lu? Falando sobre uma questão de dependência emocional. Por quê? Uma coisa que talvez vocês não se deem conta é que nós, oraculistas, a gente lida diariamente com a dependência emocional, né, não, Lu? É. Eu, Explica pro eu, pessoal eu, aí. então, eu como ex-codependente, né, já trago assim uma bagagem bacana para falar sobre isso, porque a codependência é um processo onde a gente entende que depende de algo fora para se sentir bem, né? E esse algo fora pode ser qualquer coisa, principalmente amor, né? Porque quando a gente entra. Na verdade, todas as situações da vida da gente nos afetam de alguma forma, mas a vida amorosa, né? De relacionamento amoroso, tende a trazer mais à tona, né? Deixa aflorar os sentimentos de forma mais intensa. Então, a gente consegue perceber melhor essas questões, né? Exatamente. E você sabe que, assim, a dependência emocional, geralmente ela vem dessa questão da infância, né? Então, se vocês pararem Sim, para analisar, por exemplo, como que eu reconheço, né, que eu sou um dependente emocional? Você está dependendo muito do outro? Você sente teu mundo desabar se alguém termina com você ou não te dá atenção, né? Como que é um vazio constante emocional? Se você tá sozinho, você não sabe nem quem você é, né? sim, Isso tá muito relacionado à questão da dependência também, sabe? tá. E eu acho interessante, né, olhar pro passado, você não acha? Sim, com certeza, né? Todas as questões a gente vai buscar, com certeza, tem alguma coisa lá na infância. Tem. E eu, enquanto terapeuta holística, né, eu gosto sempre de falar assim, as questões de infância envolvem também as questões de vidas passadas e padrões ancestrais, né? Porque quando a gente está ali no útero sendo desenvolvido, a gente vai mesclando todos esses processos, né? O que a gente traz de vidas passadas para trabalhar, para aprender, os padrões ancestrais, né?
e ao longo da vida infantil, né? Exatamente. Os psicólogos, os pesquisadores falam que até mais ou menos os 7 anos de idade é onde a gente, de fato, firma a personalidade, né? E eu entendo com isso que essa vivência até os 7 anos é o momento onde a gente grava essas impressões, a forma como a gente sente as emoções. Então, a forma como a gente se relaciona com os pais, por exemplo, traz muito esse contexto, né? Tende a ser a forma como eu enxergo o amor de todas as formas, né? Porque quando a gente fala de Exato. amor, a gente logo entende um parceiro, uma parceira, mas a relação com amigos, com o trabalho, né? Porque a codependência, ela é um processo que muitas vezes dá para perceber, assim, olhando para a pessoa, mas às vezes coisas sutis também, sabe? Por exemplo, a pessoa, para almoçar, para jantar ou para tomar um café, ela espera alguém para comer junto. Até para ir no Às banheiro, vezes, né? para desenvolver um trabalho, ela entende que precisa de alguém porque ela sozinha não consegue. É, Sim. e não que ela sozinha não consiga, mas é aquela coisa de precisar mesmo, para reforçar a autoestima, a confiança dela, né? É Então, buscar a validação do outro, né? sempre, toda a Sempre, vida, para se sentir né? importante. Então você precisa Sim, constantemente de elogio, constantemente se sentir. É como se não existisse uma validação pessoal, né? A validação ela precisa vir do outro, sempre, constantemente. E é um grande de um sim, perigo, né? Porque o que a gente faz, assim, ó, quanto mais dependente emocional for um ser humano, maior a tendência dele entrar num relacionamento tóxico ou abusivo. sim. E levar a Porque ele não toxicidade para sabe a o que ele relação merece, também, né? né? Ele não. Exato. Sim, porque na verdade a pessoa não se sente capaz, né? Boa o suficiente. E quando a pessoa acredita nisso, e muitas vezes é uma crença lá no fundinho, a gente nem percebe que acredita nisso. E quando a gente Exato, entra mas é numa inconsciente, relação, né? quando a gente entra na relação, a gente tende a autoanulação, né? A gente fica querendo, de alguma forma, parecer perfeito, querendo fazer tudo pelo outro, né? Que automaticamente fecha a porta do receber, que a gente também não consegue receber, só consegue dar. É um Exato. processo bem. E a gente leva a toxicidade com essas atitudes, né? E não percebe muitas vezes. Então, eu canso de ouvir, já disse isso muitas vezes, nossa, fiz tudo para aquela pessoa e ela nem me reconheceu, não me deu a menor consideração. E me deu um pé na bunda, né? É o que a gente ouve todo dia, né? Eu Sim, fiz e tudo que eu aí, podia. Exato. e aí a pessoa muitas vezes não percebe a parte dela no processo, né? Porque toda relação ela Exato. é 50%, é uma troca. E essa troca é importante estar equilibrada, né? Para a coisa funcionar bem. E Com ter certeza. abertura, né? Abertura de diálogo para compreender esse processo com o outro é muito importante também, porque senão a gente fica sempre naquela sensação de que as relações não têm jeito, né? Então, assim, De que não tem abrir. jeito. Exatamente. E fora, eu acho que assim, a gente. Coisas que eu vejo todo dia que eu acredito que você vê também, né? Que é quando a gente olha a pessoa, assim, tá tudo muito claro. Dentro da própria história que a pessoa te conta, tá tudo muito claro de que a outra pessoa, ela não tá ligada, de que a outra pessoa não tá sendo recíproca, né? Mas ainda assim existe uma insistência. Porque quando se trata de um dependente Sim, emocional, ele não tem muita consciência do que ele merece. Aliás, ele tem zero consciência do que ele merece. zero. Então a Uhum. busca dele é pelo qualquer coisa. Uhum. Entende? Eu me lembro de um É, atendimento, olha que interessante. A menina chegou pra mim, ela tava me contando que o cara, ele tinha deixado, abandonado o filho, né, por conta enfim, largou da mulher, abandonou o filho. E a pergunta dela foi: eu vou conseguir ter um filho com ele? Eu fiquei parada é, olhando a situação e eu falei, a gente vive tão no automático, as pessoas elas estão tão no automático na vida, falta reflexão, porque se você for olhar assim falta verdadeiramente para a autoobservação, situação, né? exatamente, se você for observar, será que Autoobservação. peraí, então peraí, a pessoa abandonou um filho, é esse o tipo de pai que eu quero para o meu filho? Por que e para Sim, que eu realmente quero? É para não me sentir sozinha? É para tentar validar um relacionamento com essa pessoa? Entende? Então eu acho que é o sim, fato da gente viver no automático e não se dar conta. sim. Duas coisas assim que é importante observar, né? Eu sempre falo isso. Sentimento, ele gera pensamento.
Então, assim, observar os pensamentos é o primeiro passo para a gente conseguir identificar um sentimento. E esse pensamento, a mente é uma coisa automática, né? É importante saber assim, você não é sua mente e ela funciona de forma automática. Quando você começa a pensar numa coisa, ela vai buscando outros fatores, coisas que você já passou parecida com aquilo, vai projetando a situação de Exatamente. forma positiva ou negativa. Então, assim, quanto mais você Sente- pensa naquele assunto, mais você reforça esse sentimento e gera comportamento. Né? Então, uma coisa segue da outra. Então, começar a observar os pensamentos é importante para você começar a reconhecer o sentimento e perceber também os comportamentos, né? E é importante também Exato. saber que muitas vezes, principalmente quando a gente está numa situação que aflora uma emoção, essa coisa que eu falei aqui, essa sequência, ela é em milésimo de segundo. Né? A gente, quando viu, já agiu, já fez burrada, já fez cagada. Já fez, né? Quando Já, vê, já já. foi, quando vê, não percebeu. A Tati está falando aqui, às vezes é o desafio. Tem mulheres que buscam o desafio. Eu entendo. É que o ponto aqui, Tati, é que é o seguinte: precisa existir uma análise do porquê buscar o desafio. Por que eu busco o Então, desafio? Será que eu me saboto para não viver um relacionamento? Né? Então, muitas vezes a gente tem como eu disse lá na infância, é onde a gente constrói a forma que a gente vê o amor. Então, por exemplo, se a gente teve uma relação com os pais, pais trabalhando demais, não dando muita atenção, vou dar um exemplo aqui só, tá certo? Para a gente entender melhor. O pai trabalha demais, a mãe trabalha demais, assim, não prioriza, né? A filha toda hora, mãe, dá atenção, menino, peraí, meu filho. Depois, espera aqui um pouquinho. Aí a criança acaba que entende que ela precisa fazer um esforço enorme para receber amor. E aí, quando ela chega na vida adulta, ela fica nesse processo de a atenção já, né? Porque a emoção, quando a gente está nas situações, produz hormônios no corpo e a gente já age, né? É uma coisa de milésimo de segundo mesmo. Então, quando a gente entra numa relação, a gente tem essa tendência de ficar buscando o tempo inteiro. O corpo tensiona, é como se a gente ficasse meio nervosa, né? Tipo, preocupada. Exatamente. Como que eu vou ter a atenção dessa pessoa? Né? De forma bem inconsciente, mas é bem isso. E acaba que a gente se coloca muito disponível. Né? E aí acaba que nem é culpa do outro muitas vezes, perceba. Quando eu me dou demais numa relação, o universo está sempre em busca de equilíbrio. Quando eu me dou demais, o outro se acomoda, Se acomoda, não se né? movimenta. É isso. Então, assim, ele também nem percebe que ele entrou no processo. Assim, o outro se acomoda e entende. Olha, a hora que eu quero, a pessoa está ali. Então, eu vou fazer outras coisas, vou Exato. priorizar outras coisas. Entende? Exatamente. E aí acaba que cria essa toxicidade toda, né? Porque o outro deixa de dar, um dá demais e fica aquela coisa, um brigando com o outro, cobrando as coisas, né? E às E a vezes a outra gente pensa coisa que que o outro é o tóxico, né? E a gente não percebe a nossa aham, própria toxicidade. sim, Por quê? Porque quando a gente coloca o outro num papel de salvador da nossa vida, a gente também está sendo tóxico. sim, Porque é uma com certeza. responsabilidade muito grande para o outro. Com certeza. E na verdade, assim, quando a gente apaixona, né? Porque eu falo, às vezes eu brinco nos meus vídeos assim, olha, Deus é tão inteligente que ele criou a diaba da paixão, entendeu? Porque senão ninguém ia conectar. Então ele criou Menina, a paixão e a gente fica ali. Mas quando a gente está apaixonado naquele primeiro momento, né? Os 3 primeiros meses ali, a gente entra num processo muito gostoso e a gente está no melhor da gente. Então a gente é, está fazendo as coisas, está movimentando, está naquela energia gostosa. E aí daqui a pouco começa a vir as preocupações, os processos, e a gente baixa essa energia, tende à anulação, e aí o outro deixa de admirar, né? Porque você sim. deixou de ser você e está sendo uma cópia da pessoa, vamos dizer assim, né? E a pessoa fica assim, cadê aquela pessoa que eu me apaixonei, Cadê né? aquela pessoa que eu me apaixonei, né? Aquela pessoa empoderada, aquela pessoa que alegre, feliz, né? Que agora tá perguntando se o corpo tá bom, se por que que eu não tô dando atenção, por que que eu tô Onde você diferente, estava? Você estava falando com onde você quem? Então, tava, que horas você, né? Daquele controle absoluto. Então a gente vai perdendo a graça, gente. Isso é muito real, né? Porque é engraçado, a gente fala assim, cara, eu tenho dedo podre, eu não tenho sorte no amor. Agora, todas as pessoas que aparecem na tua vida são uma possibilidade, cara. Todas elas. Mas como que você reage a essa possibilidade? Como a única possibilidade do universo? Né? Eu falo, quantas vezes a gente questiona que se aquela pessoa, né, a gente questiona assim,
que será que eu posso fazer para conquistar o fulano de tal? Que eu posso fazer, né, para conquistar fulano de tal? Mas Sim, quantas vezes a gente para, centraliza e fala, o que essa pessoa tá fazendo para me conquistar? Eu realmente, exatamente. não é verdade? Com Cara, certeza. Eu costumo falar nos meus vídeos assim, olha, existe um espaço aqui do seu lado e esse espaço, ele é importante, porque ele vai entrar alguém que vai conviver com você todos os dias da sua vida, vai dormir e acordar junto. E quando a gente está nesse processo de codependência, a gente entende que esse espaço não tem valor nenhum, né? E nenhum. quando a gente está com solidão, a gente abre a porta para qualquer pessoa, né? A gente entende assim, Exato. olha, pelo amor de Deus, fica nesse lugar. Por Ocupa esse favor, não lugar, pelo sai amor de Deus. daqui, porque eu não sei respirar, né? Não sei Exatamente. E respirar. aí, começar a olhar para esse lugar e começar a dar real importância dele, né? Porque você tem o seu valor. E é importante, no processo de terapia, nessa busca, você compreender esse valor, analisar suas qualidades, né? Quando eu comecei o canal, eu tinha uma insegurança muito grande, porque eu falava assim, mas eu não estudei, eu não fiz faculdade, eu não sei nada, o que eu vou agregar aqui? Ninguém vai querer me ouvir. Né? Mesma E, e ao coisa. longo e ao longo desse processo eu entendi assim que muitas vezes o conhecimento sempre é importante, né? Porque embora eu nunca tenha Sim. tido nenhuma faculdade, etc., eu busco muito conhecimento. E as experiências de vida, a forma como a gente interioriza esse conhecimento com as experiências de vida, eles também são muito ricos, né? Então, a gente tende a não dar valor a nós mesmos, né? Até porque a gente não foi ensinado a isso, Não, né? e a gente também aprendeu, né? Lá na nossa infância, a gente aprende o quê? Que uma pessoa que gosta de si mesma é exibida, é metida, né? Ela Aham. se acha, ou seja, a gente aprende que a gente não deve se amar. Sim. E outra coisa também muito corriqueira na infância é, não, você não pode, por exemplo, né? O menino quer o brinquedo emprestado, aí a criança não quer emprestar, a mãe vai lá e força emprestar. Não, você tem que priorizar o outro, você não pode não compartilhar, né? Não, Em é vez de verdade, menina, trazer, nunca isso daí eu nunca tinha parado pra pensar, né? em vez de Você vê trazer que uma coisa. consciência, E pois isso é, faz coisas muito sentido. pequenas. Coisas pequenas vão criando essa verdade, que a gente tem que priorizar o outro. Não, você não pode chegar na casa dos outros e ficar fazendo barulho. Você entende? Então, a educação ela é muito Exato. voltada para fora. Você tem que ser para fora alguma coisa. E já Não, e cria se esse você não for processo, né? boazinha, né? Ó, faz isso. Né? Boazinha acaba com a Até o que a gente estava raça. conversando ontem, né? Que assim, se quando Exatamente. você não é boazinha na visão dos teus pais, você perde alguma coisa. Então, o que que isso acarreta na tua vida adulta? Você precisar agradar constantemente o outro Sim, para que você seja aceito. sim. Isso é, E, e, gente, é E tenso. uma coisa importante da gente entender o que é maturidade. O que é maturidade? Porque eu muitas vezes atendo pessoas que vêm na busca de curar um processo e entende que a cura é assim e vai curar e vai deixar de ter, né? É, Então, por é, exemplo, assim, eu trago trauma de rejeição desde o útero. Eu venho curando esse processo. E eu já estou muito melhor, né? Praticamente curada, vamos dizer assim. O que é curar? É aprender a lidar com aquilo, dar um né? novo significado, né? O Sim, e a gente ressignificar a vai trazendo, situação. exatamente, a gente vai trazendo uma nova impressão, ou seja, antigamente gerava uma tensão enorme, nervosismo, hoje em dia já não gera tanta tensão, gera Exato. menos, e a coisa vai melhorando. Agora, isso foi um processo marcante na minha vida, a qualquer momento, daqui 10 anos, por exemplo, eu posso experimentar um outro tipo de coisa que pode trazer isso à tona de volta, né? Mas Exato. como eu já curei, eu posso até sentir essa emoção de forma forte, mas eu sei regular ela, porque o que eu entendo Identificar, né? exatamente, o que eu entendo o processo de maturidade é justamente a gente aprender a reconhecer e regular cada emoção. Porque a gente não vai deixar de sentir ao longo da vida, né? Ninguém deixa de sentir raiva, tristeza, inveja, paixão Exato. pelo outro, entende? Então, assim, regular essas emoções é o processo de maturidade, para que a gente consiga, de fato, gerar mais harmonia na nossa vida e em quem está à volta, né? Um tal de Exatamente. gente feliz não enche o saco, Exatamente. Ontem eu e a Lu, a né? gente tava falando que a gente que lida com essa questão de, por ser oraculista, a gente lida com constante, assim, é uma constante que são pessoas entendendo que acharam a chama gêmea ou uma grande alma gêmea, quando na realidade, porque o que que acontece? Existe uma romantização que é extremamente tóxica, que vocês são colocados
em lugares de relacionamentos tóxicos, desiguais e abusivos, por entenderem que existe o tal do perseguidor e do fugitivo, na alma gêmea e na chama Uhum. gêmea. E eu vou falar uma Isso coisa, aí gente, se a é, pessoa isso tá aí é fugindo de banquete para, você, isso aí é banquete para codependente, né? pelo amor de Para Deus, não sair da zona exatamente, é de como se fosse conforto. a desculpa do codependente. Uhum. É. Sabe? Então a gente tem que parar de romantizar relacionamentos que são desiguais, que não são recíprocos, porque a gente coloca assim uma romantização, né? Ah, não, é que eu sou o perseguidor e a pessoa ela é o fugitivo, então eu entendo que em algum momento nós vamos ficar. Não vão, não vão. Pois é, A mas gente tem que abrir os nossos olhos, né? Para o sim, que é um mas relacionamento recíproco? é importante duas questões que eu quero levantar aqui. Primeira é o poder da palavra. Então, palavra tem Exato. poder. Então, alma gêmea, chama gêmea, tem um estigma muito forte no sentido, uau, vou ser feliz para sempre. Bem romantizado esse É. conceito, né? O segundo é que existe sim esse processo de alma gêmea, chama gêmea, ok. Mas, esse dia eu vi uma colega falando assim, gente, as pessoas estão dizendo assim, é alma gêmea, conexão de alma. Toda conexão é de alma, né? Porque todos nós Toda, somos todo alma. encontro. Agora, existe simplesmente a alma, aquela que você não tem a menor afinidade, passou por você e você nem liga. Tem almas afins que você gera um bem-estar de estar ali com aquela pessoa. Tem almas não afins que você, porque são O afins desconforto. na dor, né? Na verdade, são afins, mas na dor, então gera um desconforto. E a alma gêmea é uma conexão mais forte, tem um espelhamento maior, né? Porque todos nós trazemos espelhamento com todo mundo. E chama a gêmea completamente, né? Então, é Completamente. importante compreender, porque essa história do perseguidor, etc., quando a pessoa está fugindo, é porque ela não quer. É E isso. aí, é importante saber disso. Olha, a pessoa está fugindo é porque ela não quer. E eu preciso trabalhar em mim o desconforto que isso causa, para que eu possa estar na vida de maneira plena. Né? Porque, embora haja alma gêmea, chama gêmea, gente do destino, né? Está destinado a estar junto. Existe o livre-arbítrio. E se um não quer, dois não brigam. É simples assim. Exatamente. E é parar Entende? de se forçar numa situação que é desigual, de uma situação onde você é colocado sempre como. Porque, assim, gente, uma coisa é fato. A gente só sente medo de perder o outro, né? Quando a gente já se perdeu de nós mesmos. Isso é um fato. Sim, Então, o que que sim. acontece? A gente começa a romantizar essa questão da alma gêmea de um jeito e da chama gêmea de um jeito, como se a gente precisasse o tempo todo. Ou curar o outro, né? Entrar assim, no complexo de Salvador, né? Eu preciso curar essa pessoa para que ela se torne uma pessoa interessante. E aí a gente entra na questão da projeção, porque o que que acontece? A gente não olha o outro como ele é realmente, gente, isso é muito difícil. A gente Sim. olha para o outro como uma expectativa do que a gente espera. E às vezes a pessoa ela não está colocando, ela não está demonstrando nenhuma daquelas características que a gente está enxergando. Sim. E Mas o a gente tem contrário uma também acontece. esperança ali no fundo de que O aquilo contrário exista. também mas e o contrário também acontece. Muitas vezes a pessoa gosta, reconhece, mas eu não consigo perceber porque a minha projeção é de rejeição, entende? Exato, É de não exato. reconhecimento. E aí, por exemplo, uma pessoa Nossa, que tem um problema onde ela não se sente reconhecida, né? A tendência ela ter um esforço danado. O esforço que eu digo é dentro, tá? Existe uma tensão para fazer as coisas. Então, a pessoa, por exemplo, quer fazer um jantar para o amor, e aí ela preocupa o dia inteiro, fica naquela tensão que tem que fazer, que tem. Então, assim, para ela é um esforço danado para fazer aquilo. E aí, quando chega no jantar, a pessoa gosta, dá beijinho, e ela fala assim: poxa, mas eu fiz um esforço danado, a pessoa só me deu um beijinho. Tipo, exato. É entende? porque tem Então uma nada é bom o medição, você suficiente. percebe? Uhum. Por isso, então nada é bom o suficiente. Então a projeção ela é tanto para o positivo quanto para o negativo, Quanto pro assim, negativo, no exato. sentido de não perceber quando o outro não está afim e de não perceber quando está afim também, né? Eu Exato. tive um ex que ele falava comigo, olha, um dia ele falou comigo assim, olha, eu cansei de provar que eu te amo, tipo, tá difícil demais, Eu, nada tá bom para você, entende? tá E vendo que ali eu coisa? consegui, e ali eu consegui perceber isso, porque eu comecei a analisar os comportamentos, as coisas que ele fazia para mim, e eu falei, realmente, não, uma pessoa que ama faz esse tipo de coisa, e eu fico achando que não ama, mas a desconfiança não é do outro, é minha, entende? Morava aqui dentro. Exato. Então, foi um processo de buscar curar isso, né? Para que eu conseguisse estar numa relação de forma
o corpo fica relaxado, tá tudo bem amar e ser amado, Exato. Não, e né? entender que assim, não é porque uma pessoa entrega o amor da forma que ela sabe que esse amor não é recíproco. Uhum, Entende? sim, Porque às vezes a pessoa ela fala uma vez eu te amo, a outra fala 50 vezes eu te amo, e aquela que diz menos às vezes ama mais, porque ela dá um sim, sentido tão real para aquela vez que ela fala eu te amo, né? sim. E a outra pessoa é E tão as, intensa que ela sim. entende. Então a gente entende que E, reciprocidade é ser idêntico e não é. porque tem essa questão, né? É tipo aquele livro lá, Cinco Linguagens do Amor, reflete muito isso. Então, muitas vezes eu amo sendo romântica, mandando coisa bonitinha, mandando música, isso, aquilo, e o outro ama consertando pneu quando fura, Exato. te acudindo para ir para o hospital, consertando Trazendo a a comida lâmpada que para você você. gosta. Exatamente. Com Não, eu coisas tenho uma práticas, né? história pessoal para relatar para vocês aqui, porque a gente, nós somos humanas, viu, gente? Aqui duas Sim, ex-codependentes emocional, né? sim. E é o que eu falo, né? Quando o nosso remédio ele acaba tornando cura para dor dos outros, isso é maravilhoso, né? É bom. E eu entendia que assim, eu e meu marido, a gente era o yin e yang, né? Porque eu sempre fui muito intensa, fogo puro, aquela coisa de, né, de carinho e de cuidado. Não gosto muito de grude. Mais Uhum. de demonstração e demonstração e demonstração. E meu marido mais na dele, não sei o quê. E olha como a gente vai aprendendo na vida o tempo todo. E como muita gente que me segue sabe que eu passei por um processo horrível de ansiedade, de crises de pânico no ano passado. Eu vi uma cena do meu marido que eu entendi tudo sobre reciprocidade. Que foi Uhum. quando me deu uma crise que eu achei que eu fosse morrer, dentro do banho, e ele entrou de roupa e tudo. Aí eu parei, olhei aquela cena, a crise foi até embora, né? A crise foi lá para o Ruanda, porque eu parei, eu olhei e eu peguei e falei, gente, como que em algum momento da minha vida eu entendi que esse relacionamento não era recíproco somente por ele não expressar o amor da minha forma? É. Você E entende? aí acaba Então cagando a era relação justamente inteira, aquilo, né? aquela pessoa que pega você e corre para te levar para o hospital e que vai trocar um pneu e que vai, mas que ela não é a pessoa de dizer Sim. coisas do tipo, entendeu? E isso a gente só vai Tô com reconhecendo quando a gente saudade, percebe os amor, te amo, detalhes. bom dia, meu amor, né? Exato. Nossa, o Ian Zero, essa pessoa. Ele é fofo, mas é aquela coisa de. Ele é fofo do jeito dele, ele é um fofo reservado, sabe? Então, tipo, Sim. não é. É aquela coisa que, assim, se a É. gente não tiver olhos para identificar qual que é a demanda do outro. Porque às vezes É. a gente acha que a gente está fazendo Eu tudo acho pelo que, outro, mas a gente está fazendo tudo por sim, nós mesmos. sim. Eu acho que o Que a primeiro gente não está passo enxergando. eu acho que o primeiro passo nesse processo de relacionar, né, vem da gente conseguir trabalhar muito a energia da sacerdotisa no tarô, né? A Acabei de pensar sacerdotisa, nela, socorro, que é, sincronicidade. estamos, estamos conectadas, Estamos né? totalmente. A sacerdotisa, ela traz muito esse aspecto de ouvir mais do que falar, né? Exato. E para mim ela traz um ensinamento muito bonito sobre aprender a ouvir. Porque muitas vezes a gente está tão cheio da gente mesmo, né? Cheio da gente em qual sentido? Por exemplo, eu não confio na pessoa. Aí a pessoa demorou de me responder. Aí eu fico aqui alimentando que a pessoa estava conversando com outra, estava vendo não sei o que lá, estava qualquer. Aí eu fico alimentando um tanto de coisa. Quando eu vou conversar com a pessoa, eu já vou armada até os dentes, porque meu pensamento já firmou naquele sentimento que era verdade, criou uma fantasia que eu acreditei nela, e aí eu não consigo nem escutar o que o outro tem a dizer. Você já vai Então, armada, né? a sacerdotisa traz esse ensinamento da gente conseguir se esvaziar da gente mesmo, libertar de conceito, julgamento, para conseguir ver o outro como ele de fato é. Porque quando a gente apaixona, a gente cria a fantasia a respeito do outro. Uau, encontrei a pessoa da minha vida, essa pessoa é maravilhosa, essa Exato. pessoa é macho pra caramba, ou é a mulher, entendeu? Aí a pessoa Eu começa a queria até trazer. achar aqui. Pois é, aí Queria a até pessoa achar a começa a imagem trazer da os medos sacerdotisa. dela. A pessoa começa a trazer os medos, os bloqueios dela. E aí você começa. Aí eu me desiludi com essa pessoa não é nada. Entende? Assim, ela não é nada do que você pensou, mas ela pode ser uma pessoa incrível, né? E Exatamente. só que Isso você não não quer deu dizer, espaço né? para conhecer de fato a pessoa, porque você já tirou conclusão com base na sua fantasia, né? No que está na sua cabeça. E Então, entende a que aquilo é uma sacerdotisa. verdade absoluta, né? Que aquilo é uma Uhum, então, verdade absoluta. e a E, sacerdotisa ensina isso muito, né? De você
e conseguir esvaziar de você, libertar o julgamento, a conclusão que você tirou, né? Tipo, ai, mas eu acho que essa pessoa me traiu. Mas será que é mesmo? Deixa eu ouvir o que ela tem a dizer, deixa eu observar os comportamentos dela para entender, né? Porque às vezes a pessoa tem um Exato. bloqueio, não consegue, por exemplo, às vezes a pessoa é uma pessoa super prática, Puxei. achou? Às vezes a pessoa é uma pessoa super prática, que não é essa coisa de romantismo, e você já acha que ela tá traindo porque ela não responde na hora que você quer. Exato. Não, E e é ela tá aquilo, lá. o que você estava falando, né, do arquétipo da sacerdotisa, o que eu acho mais Sim, interessante é ela estar de olhos fechados, conectada com as emoções reais aqui, ó, exatamente. que mostra na questão da lua. Por quê? Ela enxerga o É, outro como o outro é ela realmente, que. não diante da expectativa dela. Olha aí. É. E outra coisa, né, que é importante a gente entender, ainda nesse aspecto da sacerdotisa, como é que a gente aprende a fazer isso com o outro? Quando a gente aprende a fazer isso com a gente. É E verdade. aí, já linkando isso, né, para outro contexto. O que que a gente mais quer numa relação amorosa? A gente quer sentir o suporte do outro. Que o É. outro tá ali O porque deve cuidado, é. né? O cuidado, né? O acolhimento, o suporte. Assim, eu posso contar com essa pessoa porque deve é. Agora, você se suporta? Se suporta no sentido de se acolher, de se sustentar, de dizer assim, O eu sei quanto cuidar de você se mim. acolhe, né? Sim, porque a gente quer do outro muitas vezes o que falta em nós. Só que é importante a gente Sim, entender que também que a gente vai ter do outro o que a gente dá para nós. Porque se eu, por exemplo, não me dou amor, não me conheço, fujo de mim o tempo inteiro, né? Eu tinha uma época da minha vida que eu não aguentava ficar sozinha. Eu tinha que, para dormir, eu tinha que escutar qualquer coisa, um vídeo, alguma coisa, porque eu não podia ficar no silêncio, porque o silêncio leva você para dentro, né? leva pra dentro. E aí a angústia, nananã, você foge daquilo o tempo inteiro, porque a gente não foi ensinado, nem na sociedade, nem pelos pais, sobre educação emocional, né? Porque ninguém sabia também, né? Vamos colocar Não assim, porque sabia. agora que a coisa está sendo mais. A descoberta é maior, né? Depois de Freud para cá, e agora a neurociência, todo esse processo, vem trazendo mais informações, né? E como é que eu quero ser amada se eu não me amo? Porque se eu não me amo, na verdade, tudo que a gente sente falta é da gente mesmo. A falta de É por isso que é alegria, de tanto vazio. bem-estar, a falta de alegria, de bem-estar, não é porque eu estou sozinha, ninguém me ama, ninguém me quer. É porque eu me abandonei em algum ponto da vida. Então, Exatamente. todo o meu processo terapêutico, por exemplo, eu faço essa coisa da integração da pessoa com ela mesma. Por quê? Porque quando eu estou de bem comigo, eu consigo não mudar quando o outro chega. Né? A gente Exato, eu agrega, continuo eu não sendo a preciso me mesma anular. pessoa. Exatamente. Então, assim, é bem-estar com bem-estar, né? Então, quando o outro faz um gesto, você reconhece, você se enaltece, o amor fica mais gostoso em você. Quando o outro está ocupado, você não fica louca, louco, ai meu Deus, cadê a pessoa? Porque não tem mais medo de perder, porque você entende que você não perde nada, que você já se Nada. achou, entende? Não, é isso. E é o que eu Você falo, eu já acho se que a achou. nossa busca, né, a busca do ser humano É. é por se encontrar. E eu falo, Uhum. é engraçado, esses dias eu estava vendo no tarô do Osho, o da transformação, e que falava justamente disso, né? Quanto que a gente precisa da gente, né? O quanto que a gente se Sim, entende, o quanto que a gente se busca e se acolhe. Porque a realidade é que, sim, assim, tudo aquilo que a gente aceita, a gente está ensinando as pessoas a como elas devem tratar a gente. sim. Entende? Então, às vezes, você começa um relacionamento, esse relacionamento tem todo o potencial do mundo para dar certo. Mas você se anula tanto. Você se coloca como uma pessoa tão insegura, com tanto medo de perder, porque você nem sabe mais quem você é, que Sim, você se torna desinteressante. Então, eu sim. acho que o ponto mais importante para a gente chegar num relacionamento de sucesso é a gente entender o seguinte: o quanto eu olho para mim, para minhas demandas, o quanto que eu consigo ficar sozinho, o quanto que eu me conheço. Por que que um relacionamento não dá certo para mim? Por que que nenhum relacionamento dá certo para mim? Será que o problema é o outro? Será que é o É, meu dedo podre? é, com Tá certeza não, entendendo? né? É. Poxa, E é interessante saber também uma coisa muito importante. Olha, na infância, né, a gente grava as coisas, né? A gente exato. imprime dentro de nós as questões. Então, por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada pela mãe. Quando ela foi rejeitada pela mãe, porque muitas vezes a pessoa me pergunta assim, Lu, como é que eu faço as pazes com a minha mãe, né?
Por exemplo, eu tenho muitas pessoas que foram adotadas, né? Não conhecem a mãe. Né? Como é que eu vou fazer as pazes com essa mãe? Não, a questão não é fazer as pazes com a mãe. Ir lá e falar, oi mãe, tudo bom? Eu te perdoo. Porque quando você sofreu a rejeição a primeira vez, você, de alguma forma, entendeu, eu não sou boa o suficiente, essa pessoa não me ama porque eu não sou legal. E aí você Exato. rejeitou você mesmo. Você que se rejeita. Você se rejeita e cria uma forma para ser aceita. E aí, essa rejeição que cria o buraco, essa auto-rejeição. Entende? Então, toda vez que você entender que você sofreu uma rejeição, um abandono, você se abandonou por causa disso. E aí, esse resgate é de si. E aí, quando você Exato. consegue fazer essas pazes, né? Essas pazes consigo, resgatar a si mesmo, aí sim você vai conseguindo, de fato, ter bem-estar, né? Exato. Conseguindo se conhecer melhor, dando espaço para você, e as coisas vão fluindo, né? Eu tenho um exemplo para Exatamente. trazer aqui. Eu tenho um exemplo para trazer aqui muito importante sobre essa coisa da prioridade. Eu nunca me priorizei, né? Quer dizer, na adolescência talvez eu tenha feito isso. Depois não. E agora, né, até um tempo atrás, eu ficava assim, meu Deus do céu, mas por que que eu tenho que ser babá das pessoas? Eu contratava uma pessoa, eu tinha que ser babá dela, eu tinha que ficar atrás dela para ela poder fazer um negócio para mim, que não, sabe? Não era só no amor, não, era em todo lugar, Era em em tudo. todo. E aí eu fiquei assim, meu Deus, aí depois eu entendi, falei assim, não, peraí. Porque Bert Helling, ele traz um aspecto muito interessante que eu acho, que eu não sei se é dele, mas eu ouvi dele, tá? E eu vou passar aqui como se fosse dele, porque eu não sei de quem é. Que ele fala de sentimento secundário e sentimento primário. Então, por exemplo, assim, quando eu estou cobrando o outro, fazendo um drama na situação, brigando, discutindo, porque eu quero que a coisa me dê razão, eu estou no sentimento secundário. O sentimento primário é assim, eu entendo que essa pessoa não me prioriza. Eu aceito, termino a relação e vou embora. Eu mudo o Hum. comportamento. Eu não fico batendo boca. Entende? Porque você já ouviu essa frase é famosíssima aí no Instagram, em todo lugar. Não é o que você diz, é mudança de comportamento, é o que você faz. É, Então, o sentimento secundário, o primário, que é quando a gente consegue amadurecer, ele faz com que a gente mude a ação. Entende? exato. E aí eu comecei a perceber que eu tinha essa questão ainda da priorização no processo. E eu trabalhei comigo essa coisa e fui mudando o comportamento. E eu fiquei surpresa de ver como as pessoas vinham me entregar coisas no prazo. Assim, tudo bom, entende? Porque E você não aí, assim, pegava tudo para resolver, né? Você aham, chegou num momento que você falou, não, cara, eu vou sim, delegar. sim, exatamente. Porque de alguma forma eu não conseguia delegar e eu ficava sempre naquela coisa de querer ser priorizada. Então eu ficava sempre dando, né? E aí Olha aí. acomodava Não, e o outro e é deixava para impressionante. depois. Porque e aí você É, percebe que num dado momento é como se existisse uma questão de os outros, eu preciso que dependam de mim, né? sim. Olha que Tem interessante. E isso. aí desconstrói, Sim, né? E aí sim, desconstrói e fala: não, eu sou muito boa o suficiente pra mim, deixa os outros fazerem o deles. sim. E outra coisa que é importante também, Ni, que a gente falar, é porque essa coisa da vítima e do abusador, ela é muito categorizada nesse sentido. Tem alguém que abusa e alguém que sofre com isso. É. Só que quem sofre com isso tem uma energia, muitas vezes, de uma manipulação inconsciente que a pessoa não percebe, e ela abusa aqui também. Aham. Entende? Uhum. Então, muitas vezes, o não respeitar o espaço do outro, o tempo do outro, o jeito do outro, é uma forma de abuso, né? Até Hoje eu mesmo estava de assistindo um responder vídeo, uma mensagem. sim, hoje eu estava assistindo um vídeo de um doutor Fernando Freitas, se eu não me engano, ele estava falando sobre codependência, sobre abuso. E aí ele falou assim, não, a maioria das pessoas, quando fala de abuso, já pensa logo em abuso sexual, né? Só que, por É. exemplo, existem várias formas de abuso sutis. Entende? Então, assim, eu gosto de dar o exemplo da minha mãe, e toda vez que eu vou falar da minha mãe, eu falo assim, gente, olha, pelo amor de Deus, eu tive uma infância maravilhosa, minha mãe me amou muito, tá? Sim. Agora, porque às vezes a gente fala assim, nossa, que mãe horrível que essa menina teve. Não, mas ela era ótima, entende? Só que, assim, inconsciente, pelo como ela foi criada, pelos processos. Minha mãe tinha uma coisa assim de achar muito bonitinho fazer pirraça pra ver a gente chorar, né? E aí ela ficava assim, ah, seu pai é meu, nossa senhora, eu faltava morrer.
né? Eu faltava Então, morrer e aquele processo todo criou em mim uma energia de quê? Que eu precisava disputar para ter amor. Então, minhas olha que, relações, então, quantas vezes eu não me enfiei em triângulo amoroso por causa disso? E aquilo é uma forma de abuso, porque a mãe não percebe, mas ela está gravando na criança uma emoção um negativa, entende? paradigma ali, né? Ela tá criando um Sim, paradigma. sim. E aí, para vocês que estão aqui assistindo a gente, né? Eu não estou conseguindo ler, gente, os comentários, porque a minha tela está embaixo e ela está branca, e a letra é branca também, e titia é cega. Não estou conseguindo ler nada. Mas, para quem é mãe aqui, né, fica muito atento nesse processo, porque às vezes a gente acha bonitinho fazer uma pirraça com o menino, o menino não quer dormir, fazer o menino dormir, ou tem que acordar, tem que comer, isso tudo são abusos. Abusos, Exatamente. e a criança vai se sentindo impotente. E aí, quando ela cresce, ela entende o quê? Eu não sou boa o suficiente, eu não sei fazer, entende? Ela não se sente capaz. Por quê? Porque ela não pôde ser respeitada na infância, né? Então, assim, eu nem sabia disso, mas eu já tinha essa consciência quando minha filha era pequena. E eu tinha muito assim, olha, você não quer emprestar o brinquedo, tudo bem, não empreste. Mas saiba que compartilhar é legal, você pode se divertir em dois. E Exato. deixava ela respeitada ali naquele processo. Ela não quer prestar agora, eu não vou forçar, porque, né, cria aquela coisa de que eu tenho que priorizar o outro. Não, porque quando o outro não dá, né? Porque eu já vi muito isso assim, não, o outro não quer brincar com você. Minha filha, ele não quer brincar, respeite. Eu tenho que respeitar o outro, mas ninguém me respeita. Entende? Sim. Aqui a Então gente teve um a mãe comentário mesmo falando ensina essa assim, coisa, né? a Lê, né? Falando, nossa, tudo que a gente faz é errado, tudo causa trauma, credo. Então, eu posso te falar uma coisa, Lê, é que assim, Sim, ali na nossa ancestralidade, a gente não se dava conta das emoções do outro, né? Então a gente criava robôs, na verdade, que eles serviam para cumprir as sim, nossas expectativas, né? Então eles tinham que ser o quê? Eles tinham que ser simplesmente um instrumento que a gente queria que eles fossem, como se eles não tivessem missão nem alma. sim. E a partir do momento que a É, gente foi evoluindo, a gente foi entendendo que as crianças elas têm desejos, né? Que elas têm missão, uma missão diferente daquela é que a ser gente humano também, né? imagina, entende? Então, quando a gente passa a respeitar a individualidade, né? E a missão mesmo da criança, a personalidade da criança, não anulando essa criança, Sim. ela se torna uma pessoa muito mais autoconfiante. Aprender, Porque ensinando a muita gente criança fala, a né? lidar com as Hoje tudo é emoções, né? mimimi, mas as pessoas estão Uhum. cuidando mais da saúde mental, Sim. né? Sim, Então, eu e acho eu que isso é muito concordo com isso que você importante. disse. Eu concordo com isso que você disse. Antigamente as pessoas não sabiam de nada sobre Não emoção, sabiam. nem se falava disso, né? Quando começou essa coisa de psicóloga, era coisa de doido, não era Era, fazer terapia entende? era Era coisa de gente proibido, tipo louca, assim, né? não, eu não vou para psicólogo, isso é coisa de doido, entende? E a sociedade ela era formada muito nesse contexto. A igreja tinha um papel muito forte, tinha todo esse contexto de não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Então, assim, as crianças, muitas vezes, né, quem tinha condição ia para colégio interno, Exato. religioso, que era criado num sistema rígido. Então, assim, a gente vem de um processo que era muito castrador, né? E toda castração cria trauma, sim, com certeza, né? Freud descobriu todo esse processo e Jung fala muito disso nos sonhos, né? Porque a gente tende a sonhar com questões castradas, né? E aquilo que Sim. incomoda no outro é o que a gente castra em nós, muitas vezes. Então, Exato. então Nossa, é, exato. é importante reconhecer isso. Eu tinha um processo antigamente que eu achava que todo mundo tinha inveja de mim. Ah, eu acho o máximo E isso. E pois que não eu bate a achava que conta da todo mundo inveja, tinha né? inveja. Eu achava que todo mundo tinha inveja de mim e eu vivia traindo pessoas competitivas, que eu ficava assim, gente, mas eu nem quero disputar com essa pessoa que está disputando comigo, né? Primeiro por Aham. aquele processo lá da infância, que eu entendi que amor era disputa. Mas depois eu comecei a reconhecer que tinha uma moça, eu vou dar esse exemplo, esse exemplo é muito marcante para mim. Eu trabalhei num salão uma vez, que era um salão num bairro muito bem quisto, em Belo Horizonte. E a dona desse salão era uma moça muito bonita, e eu tinha uma antipatia com ela, que eu falava assim, meu Deus do céu, mas que mulher antipática, essa, sabe? Aquele ranço Eu que a fiquei, gente não entende de eu onde tinha um que vem, ranço, né? meu santo não bate com dela. Mentira. Depois eu fui entender, depois agora, esses dias que eu estudo já esse processo, né? Eu fui entender o quê? Que o que eu via nela era o quê? O feminino.
a doçura, a vaidade, né? Porque ela andava bem vestida, arrumada, maquiada, e eu andava assim, detestava a maquiagem, não andava com nada. Entende aquela coisa do se cuidar? E eu não fazia isso comigo, então eu castrava isso em mim e tinha antipatia com ela, porque eu negava Sim, aquilo em mim. Tipo assim, eu não tenho, eu não quero ter isso. E aí quando eu via alguém assim, eu tinha antipatia, entende? exatamente. E depois a questão da inveja. Depois eu comecei a perceber o tanto que eu tinha inveja das pessoas, né? Não inveja de querer mal o outro, de me sentir mal por Não, ver o é a outro, inveja que entende? realmente existe, que as pessoas. É porque assim, a gente tem mania de endemonizar a inveja. Poder das Ela não é palavras, né? endemonizada, a gente sente. Uhum. Mas o que é inveja, né? Porque eu gosto de colocar assim, olha, toda emoção ela é dual. Então, se eu tenho raiva, eu tenho paixão, porque já viu amor e ódio? A pessoa na paixão, ela está assim no máximo da potência dela, faz ação, ela quer agir, vai trabalhar feliz, ela tem criatividade, faz e acontece. Mas quando ela está no ódio, esse poder de ação vira destruição. Entende? Exato, A tristeza é a alegria, a inveja é a admiração. Então, assim, muitas vezes exatamente. o que eu nego em mim, né? Então, às vezes eu vejo uma pessoa muito poderosa, rica, nananã, uma pessoa, por exemplo, que não fez as pazes com o poder, com dinheiro, certo? Ela vê uma Uhum. pessoa rica, nossa, que pessoa metida, que, nossa, que não gosto de gente Exato. rica, sai de perto de É, mim, como é que entende? chama? Que pessoa superficial. Uhum. E aí, na verdade, ela está contando para ela o que ela nega nela. Entende? E aí, Exatamente. se ela reconhece, aquela pessoa passa a ser, ela passa a admirar, né? Deixa eu seguir, deixa eu ver como essa pessoa faz, de repente eu aprendo também, faço melhor, entende? E alcança Exato. aquele patamar que a pessoa tá, entende? De você olhar até profissionalmente, né? Às vezes você vai olhar profissionalmente o trabalho de alguém e você pega. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? De falar, eu não entendia por que que eu tinha ranço de tal pessoa. Eu tinha ranço porque eu achava a pessoa melhor do que eu no que eu fazia. Você É. entende? E assim, Aham. uma coisa que eu descobri Sim. na terapia, gente, fazer terapia é vida, sério. Eu sempre fui Terapia uma é vida mesmo. pessoa muito na minha. E quanto mais eu fui ficando mais velha, aliás, quando eu era adolescente, eu era zero na minha. Eu era a pessoa que alastrava, né? Aquela pessoa que chegava chegando. E depois disso, eu fui castrando este lado em mim, né? Ou me sentindo castrada, sendo castrada, enfim. Então, todas as vezes que eu percebia, vamos supor, uma mulher que ela mostrava o corpo, aquilo me incomodava. Mas por quê? Porque eu tinha uma dificuldade muito grande em ter esta liberdade. Entende? Então, dentro do processo terapêutico, eu entendi que a liberdade daquelas mulheres era um afronte à minha castração. A sua castração, Você entende? Então, quando a né? gente Uhum. para e olha para isso de verdade, quando a gente entende esse lance da projeção, do por que que eu não tô gostando de tal comportamento? Porque não necessariamente aquilo existe dentro de você. Não necessariamente existe. Às vezes é por não existir que é um problema. Gente que é Sim, metódica demais. Você quer ver gente que me irrita? Gente que demora pra fazer as coisas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que me cobra tanto, eu tenho que fazer, eu já faço logo. exatamente. Essa liberdade me afronta. Somos duas. Entende? Aham. É muito louco isso, cara. Aham. É muito Sim, louco. Quando a gente para e pra se perceba, observar. como padrão, né, agarra na gente. Porque eu cresci ouvindo minha avó falando assim, minha filha, nessa demora, eu já tinha parido 10 meninos. Entende? Então, assim, o tanto que ela se exigia, né? E eu sou hoje uma pessoa, e é importante saber disso, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante que eu vou dizer agora. Toda dor gera em você habilidades incríveis, né? É Então, assim, hoje eu verdade. sou uma pessoa extremamente prática, faço não sei quantas mil coisas ao mesmo tempo quando precisa, trabalho extremamente ótimo sobre pressão, mas estou aprendendo a me dar conforto e relaxamento. Entende que isso Exato. é importante, né? Então eu não deixo, eu não jogo fora essa qualidade que a dor me trouxe, mas eu estou aprendendo a me cobrar menos, a ser mais gentil, né? A resgatar a vaidade, inclusive, Exato. A resgatar a né? vaidade, o feminino. Eu e a Lu, a gente estava dando muita risada, porque a gente descobriu essas sincronicidades, né? As pessoas nunca se aproximam por acaso. Que a gente estava Sim, trabalhando exatamente a mesma coisa na terapia, que era o resgate do é, feminino. sim, Né? com Porque o certeza. feminino não é só a vaidade. Não é só você estar maquiada, mas é você permitir, é você permitir a sensibilidade dentro de você. Minha filha, você quer me ver louca, eu chorar. Então, quer dizer, qual que é o problema? Eu tava contando pra Lu, gente, que nem as pessoas acham assim, ó, que os nossos sonhos, eles são geralmente presságios.
Não são presságios, é o Sim, nosso inconsciente. Até existe sim, sonhos sim, que são também. presságios, Tem mas, também, gente, mas... sabe, eu falando pra Lu, eu dei E tanta risada que eu sonhei que meu peito estava rasgado, meu coração, como se eu estivesse passando por um processo cardíaco, e ele ia abrindo, e eu saía correndo procurando um médico. Meu Deus, eu preciso de um médico, eu preciso de um médico, eu preciso de um médico, e não encontrava. Meu psicólogo começou a dar risada e falou: é claro que você não encontrava, porque o teu inconsciente estava dizendo o quê pra você? Não é pra fechar o sentimento, é pra abrir. é, Olha como o nosso inconsciente é genial, é inteligente, exatamente, sabe? exatamente. E eu atendo muitas pessoas, né? Por exemplo, eu sempre fui chorona, né? Assim, eu sempre, na verdade, eu sempre fui uma pessoa, porque quando a gente fala assim, a pessoa é muito racional, a pessoa entende que ela não sente. Mas é mentira. A É, pessoa muito racional, exatamente. ela sente. E às vezes sente muito intensamente, porque o meu caso é esse. Eu sou uma pessoa extremamente racional, mas as emoções sempre foram muito intensas. Então, quando eu estava com raiva, eu queria bater mesmo, eu queria xingar mesmo, eu não conseguia segurar a coisa. E quando eu chorava mesmo, entende? Então, até hoje eu tenho esse processo, graças a Deus, de não reprimir a coisa, Isso é né? muito E esses bom. dias, sim, e uma das maiores dificuldades dificuldades não, vou botar como desafio, né? O maior desafio que eu enfrento nas terapias é isso, é conseguir fazer a pessoa permitir a emoção, É, né? Porque a emoção ela é castada por várias regras que a gente cria a respeito. Por exemplo, mãe vivia dizendo: minha filha, você não pode ter raiva, ninguém vai gostar de você, você fica batendo em todo mundo, entende? E exato. aí eu cresci entendendo que eu não podia ter raiva. Então, quando eu entrei no processo de anulação, eu simplesmente nunca mais tive um surto de raiva. Eu tinha vários. E é tão bom, Eu né? era. É. Então, assim, Nossa, é bom, mas não é legal, né? É bom pra botar pra fora, mas não é é bom legal pra porque a pôr gente pra fora, né? destrói Exato. coisas. É. Só que, assim, quando a gente aprende a lidar com a raiva, a gente aprende a exorcizar isso, fazer toda essa adrenalina gerada, todos esses hormônios, a gente extravasa, mas sem ser no outro. Né? A Sem gente ser no grita pro outro, exatamente. A travesseiro, gente a gente canaliza faz um de uma forma esporte, a gente diferente. canaliza de outra forma e a gente aprende a Exato. lidar. Mas o processo ele precisa ser permitido, né? É dar Exato. permissão para a Aqui, emoção. PNL na prática está dizendo o que é permitir ter emoção. Isso, vou falar agora. É assim, olha, por exemplo, esse dia eu estava aqui fazendo com minha filha estava irritadinha. Eu falei assim, vem cá, catei ela, aí botei ela para fazer um exercício para raiva, e aí ela estava numa dificuldade, falei assim, bate na folha. Não, mãe, eu vou machucar a folha. Eu falei, não tem problema não, ela aceita. Aí ela, não, mãe, eu falei, então senta, faça o que você quiser. Ela sentou no chão. Mas ela tinha uma dificuldade até de gritar, e ela deu um grito. Quando ela conseguiu dar esse grito, ela começou a chorar. Hum. Só que aí o choro era assim, ó. Aí eu falei, chora, põe pra Contido, fora, deixa contido, a né? Pra voz dentro. sair. Ah, chora, põe pra fora. Entende? Isso é uma não permissão da emoção. Entende? Exato. Quando eu tô com raiva, eu preciso gritar, botar pra fora. Quando eu choro, eu preciso também exteriorizar isso na Preciso voz, chorar, tipo, numa né? catarse, né? Aquela coisa. Sim, chakra laríngeo que nós estamos falando aqui, olha, é expressão, sua expressão para o mundo. Quando você reprime as emoções, você também reprime a sua expressão para o mundo. Você fala de uma maneira que muitas vezes você não é compreendido, ou num tom que não é Exato. legal, e você também recebe daquela mesma forma. Entende? Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa extremamente agressiva. Minha forma de falar era ogra. E toda vez que alguém falava comigo, eu entendi que ela estava sendo bruta, Ai, rude. olha aí. Entende? Entende? E aí, só quando eu trabalhei muito essa questão da raiva, que eu consegui trazer um pouco mais de doçura no falar e no receber as informações das pessoas também, porque eu tinha aquela coisa de brigar com todo mundo o tempo inteiro, porque eu já achava que tudo era briga, entende? Então entendia de Então, alguma forma que todo mundo também estava na mesma energia, né? Que todo e é mundo também isso, estava lidando de uma forma agressiva. sim. E dar espaço para as emoções, permitir é isso, é entender assim, olha, eu hoje estou triste. Porque ainda tem isso, a sociedade, o Instagram, as redes sociais cobram o tempo inteiro que você tem que estar como super feliz, rica, bem-sucedida. Exato. Então, olha E como a às gente é vezes ensinado você a tá. reprimir as emoções, né? Eu sou uma E pessoa as, totalmente praticante da lei da atração. Mas se tem uma coisa que eu não permito e eu não aceito é a positividade tóxica. Sabe por sim. quê? Porque é a Pois positividade é. mentirosa. Você tem um E jeito, é cara, de isso. acordar de mau humor.
E aí eu vou te contar uma coisa que é muito importante aqui, que muita gente vai ressoar com isso que eu vou dizer aqui agora. Tem dia que você acorda triste. Exato. Aí você fica assim, não, peraí que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer isso. Aí você começa a ficar irritado. Por quê? Porque você tá com raiva, porque tá triste e não percebeu. Você tá negando, eu não quero ficar triste, eu quero estar bem. Entende? E aí, quando eu aceito, olha, eu tô triste mesmo, né? Então, os dias que eu tô triste, por exemplo, eu acordo e falo assim, eu olho no espelho e falo assim, olha, eu tô vendo que você tá triste, eu dou aquela chorada boa, entendeu? Põe pra fora, aí eu olho pra mim, falo assim, olha, eu entendi que você tá triste, você tá cansada, mas tem um trabalho importante pra fazer. Quando chegar de noite, eu faço uma sopinha pra você, te dou um cobertorzinho pra você ficar chorosa, Olha, entendeu? o E aí, autocuidado. e aí eu consigo trabalhar aquela beleza, né? Eu percebi isso, foi comigo, porque eu tava assim, por que eu tô irritada aqui? Eu não queria atender as pessoas, sabe? Eu tava numa impaciência para responder coisas. E aí eu entendi que eu tava com raiva e não queria ter raiva. Eu tava com raiva de ter raiva. E fora que a gente E entra aí, por ser espiritualizada, né, as pessoas entendem e até denominam isso como uma que a gente verdade, tá como sempre se a gente ótimo. precisasse estar em Buda, no estado de Buda, né? É 100% do nosso dia e como se a gente Aham. não errasse. De jeito nenhum. E aí a gente acaba se Né? cobrando. Vocês sabiam disso, gente? Porque Sim, assim, quanto sim, mais as pessoas esperam perfeição de você, mais você se cobra para ser perfeito, né? Então aí sim, você sente raiva de estar com raiva, ou seja, a tua raiva é sim. dobrada. É. E aí, quando eu percebi isso, eu parei tudo, fiz um exercício para raiva, voltei, trabalhei, que foi uma beleza. Porque eu aceitei que eu tava com raiva. Disse, não, você tá Exato. com raiva daquela pessoa ali. Pronto. É isso. Entendeu? Exato. E dá pra Entende? resolver, né, cara? E dá para Você vai tentar resolver. Porque aí entender. quando você. Porque o processo de cura é isso. Você age em adulto com as emoções e com os recursos de infância. Então, por Exato. exemplo, É se a tua você sentia criancinha ali raiva na andando com você o infância, tempo todo. é. Se você sentia raiva na infância e sua mãe falava assim, engole essa raiva, não pode ter raiva, você não pode ser assim, que raiva é de coisa de menino mal. Você É, não se permite ter raiva e aí você fica pro outro assim, aham, tá. Ou então você chora, porque uma das expressões da raiva reprimida é choro. A pessoa fala uma coisa, eu estava até te contando isso ontem, né? Que eu te falei assim, a pessoa falou um negócio comigo e eu só consegui chorar. 2 dias depois eu falei assim, mas por que eu não levantei e mandei essa pessoa por que que embora? eu mandei a pessoa pra casa do Sabe? caramba? E foi ali que eu entendi que essa coisa do boazinha, porque se você tiver raiva, você vai ser má. E eu falei assim, peraí, né? E aí eu consegui resgatar essa força, porque raiva é o seu poder de ação, raiva é a sua vitalidade. Quando você não pode expressar esse poder, você chora Você também. chora, exato. Tá ali naquele Entende? chakra, né? Logo no Aquele sacral ali, choro ó, sabe? sacral. Choro de Gente, tristeza. E a tristeza não é porque o outro disse alguma coisa que doeu. A tristeza é porque, no fundo, você não pode, você não se sente capaz de botar essa força para fora, porque você mesmo criou uma regra. E tudo é inconsciente, né? Perceber isso requer muita tudo. auto-observação, né? Não, e fora que assim, se você vem de um lugar onde você já tem problema com rejeição, né? Como a gente lida com muitas clientes assim. Quando ela. Porque assim, ó, gente, uma coisa da lei da atração é fato. Quanto mais você se sente vítima, quanto mais você se sente rejeitado, mais você vai ser rejeitado, mais você Sim, realmente vai ser vítima, cara. Você vai ser vítima. sim, Você acha que todo mundo tá contra você, que você sempre se dá mal, que não sei o quê. A sim, tua vida sempre vai seguir esse script, sabe? Então, sim, essa questão da gente realmente pegar e falar, pera, deixa eu entender. Porque a gente tem mania de terceirizar também, né? sim, Tudo que acontece com a gente. A gente tem mania de pegar e sim. falar assim: não, eu tô triste porque Fulano fez isso. Eu tô triste porque Beltrano fez isso. Não, na verdade, eu tô triste porque eu tinha uma expectativa e ela foi frustrada. E todas as vezes que Exatamente. nossa expectativa ela é frustrada, que não tem a ver com o Exatamente. comportamento do outro, a gente fica A gente mal. tem responsabilidade sobre tudo que acontece com a gente, né? Tirando, né? Tirando um assalto, uma violência assim que vem externa. Tirando esse processo, né? Nas relações a gente tem responsabilidade por tudo que acontece. Então, por exemplo, Exato. no meu último relacionamento eu percebi muito isso. E a pessoa ainda falou comigo assim, eu já te magoei de todas as formas. Né? A pessoa não tinha nem cuidado em não me magoar, porque ela já entendeu que ela podia me magoar, porque eu permiti. De alguma forma eu Inclusive, permiti. essa pessoa é a razão de todo o meu Entende? ranço, né? O ranço instalado, né? Socorro! Livra Mas de mim então, esse sentimento. é,
Então é Não, gente, importante a olha. gente reconhecer isso, porque olha, eu fiz uma live semana passada, lá no meu canal no YouTube, e uma semana retrasada. A semana retrasada eu até me emocionei um pouco, né? Porque eu vim falando que eu gosto muito de falar dos meus processos justamente para trazer essa aproximação, para entender que a gente não é perfeito. A gente tem um conhecimento, sabe usar ele de alguma forma, e a gente já curou algumas coisas. Que talvez Exato. vocês ainda não tenham curado, mas e talvez já tenham curado, né? Mas é um processo assim, olha, eu tô cansada, não dou conta, e tá tudo bem, né? Olha, a pessoa fez isso, né? Na live que eu falei sobre solidão, abandono e vitimismo, eu tava falando muito isso, né? Você quer ser bem-sucedido na vida, aprende a lidar com o vitimismo. É Então, eu isso. tava... Sai do papel da vítima, pelo amor de É, Deus. eu estava num processo assim que eu estava assim, e agora, né? Ficou um espaço vazio aqui, porque quando a gente termina com alguém, a gente fica naquela ausência, né? Fica um espaço A gente fica vazio. tentando se E encontrar, né? O que eu acho que é natural em é, todo final de relacionamento, né? sim. E eu estava olhando para aquele espaço com certa angústia da falta, né? E ia me dando vontade de chorar. Mas a vontade de chorar era o quê? Coitadinha de mim, meu espaço está vazio. Não tem ninguém para me amar É, aqui. Aí eu falei assim, peraí, Luciana, calma lá. Presta atenção, o seu espaço está vazio, mas isso não quer dizer que ele não possa ser preenchido, né? Agora você exato. tem 1 milhão de possibilidades, porque o universo te dá 1 milhão de possibilidades, né? Infinitas, vou colocar assim, de você Exato. escolher e preencher esse lugar com uma pessoa bacana, né? Com uma nova pessoa que vai te trazer novos ensinamentos. E você agora pode aprender pelo amor, que tal? Pode ser divertido. E ali na mesma hora eu mudei de emoção de uma hora para outra. Porque o que eu Sim. estava Porque chorando você era, teve a ô, percepção, você coitadinho de captou o mim. porquê da É, emoção. porque a coisa era assim, ó, coitadinho de mim, meu espaço tá vazio. E aí Tadinha, eu né? falei Que assim, dó ó, de mim. tadinha, tadinha. Eu faço brincadeira comigo pra mudar, sabe? Eu acho que é um exercício bem bacana quando você tiver assim, ai, a pessoa não me ama. Aí você fala assim pra você mesmo, ó, tadinha de você, né? Ela não te ama. Ô, Mas vamos dar uma olhadinha no judiação. A gente espelho? precisa Dá uma encontrar, olhadinha no né? espelho. Olha a sua beleza. Exato. Vê o tanto de gente que tá por aí querendo te amar e você nem percebe, Não, porque é você isso. É você tá com realmente foco em você, encontrar. ó. É você encontrar, assim, por exemplo, o limite, porque existe um limite, né? Entre você se acolher e Uhum. você se negligenciar, né? Porque quando você se Sei, coloca sempre no lugar da vítima, você está negligenciando que você tem um poder, que você tem uma centelha divina, né? Que você é sim. feito à imagem e semelhança de Deus e que o mundo, cara, ele é seu. Você entendeu? E a gente às vezes se coloca num lugar de, ai, tadinha de mim, Que ninguém me você é ama, ninguém me co-criador, quer. né? É você quem cria seu mundo, né? Exato. Exato, e a gente acaba esquecendo desse poder que existe dentro da gente e a gente tá Sim. lá terceirizando, né? E Não, porque isso pegando, vai dar certo se o destino, se essa pessoa tiver no meu destino, né? Se eu vou ser rico, se o destino quiser, né? Se a minha sorte disser sim, que eu vou ser rico. Não, mas espera aí, meu anjo. sim, Você precisa fazer o quê? Trabalhar, sim. né? Você Com precisa fazer o quê? certeza. Trabalhar Com principalmente certeza. o autoconhecimento. Com certeza. Porque assim, o que que é poder pessoal, né? Eu ficava encucada antigamente, eu ficava assim, mas que diabo de poder pessoal é esse de autoestima que esse povo tanto fala e eu não sei o que é. Assim, porque é difícil de mensurar, né? Não é palpável. Você não fala assim, ah, toma aqui seu poder pessoal, né? Exato. Mas o poder pessoal é justamente isso. Quando eu tô com dó de mim, o que que eu faço? Eu entendo que eu não sou capaz e eu dou ao outro o poder, porque eu acho que é ele que vai me fazer feliz. Eu tô dando poder a ele, de Você me está fazer feliz. terceirizando a Eu tô felicidade. terceirizando, exatamente, eu tô terceirizando. Quando eu acho assim, ai, mas a sociedade, né, aqui no Brasil tem muito isso, assim, ah, mas crescer no Brasil não pode, porque é difícil demais, porque é imposto, porque é roubalheira, porque... Você está terceirizando o seu poder, você está botando desculpa para não fazer, porque você acha que não pode. Exato. Acorda, né? Acorda, entende assim, eu posso fazer, sabe? Então, é Cara, muito importante compreender isso. Poder pessoal é isso. Olha, eu tenho o poder de ser feliz. E se eu tô aqui, né? Eu gosto de pensar assim, ó, minha vida é uma página em branco. E aí eu acordo lá no meu dia, eu tenho uma página para colorir. Eu tô lá colorindo ela toda linda, botando borboleta, florzinha, nananã. Aí uma pessoa vem e quer jogar tinta marrom por cima do meu negócio. Aí eu vou falar, como peraí, assim? o poder pessoal é isso. Peraí, por que você está querendo borrar minha página? É o se impor, Entende? né? É o não Peraí, ligar se você porque não for boazinha. tipo assim, mas peraí, vamos conversar aqui. Por que você quer borrar minha página? Eu te fiz alguma coisa? Você tá querendo jogar aqui?
tinta escura no negócio, Porque bagunçar tá tão tudo, bonito, eu tô aqui decorando, né? fazendo, eu tô dando o melhor de mim, você tá querendo Sim, cagar com tudo? sim. Então aí a gente aprende, porque a vida ela é um grande controle de qualidade e sobre colocar limite. O que que é harmonia? É limite saudável. Então, tem gente que eu posso conviver todo dia, falar o tempo inteiro vai ser ótimo. Tem gente que eu posso ver uma vez por semana, tem gente que eu posso ver uma vez no mês, tem gente que eu posso não ver nunca. Entendeu? Exato, Falar só exato. por telefone. Tem gente que eu falo só por telefone no Natal e no Réveillon, e olha lá. E tem A gente que gente eu tem aqui, apago ó, da vida, né? uma fala. A Jéssica falou assim: gostei dos pontos trazidos, mas acho que a parte de se permitir sentir o luto e chorar foi um tanto radical. Como assim? Então, eu também não entendi. Por isso que eu Como até assim li, que eu queria que radical? ela explicasse. Porque, por exemplo, fazer um questionamento. Vocês não acham que é válido a gente sentir o luto? Porque eu acho que, assim, quando a gente termina uma relação, ou quando a gente perde uma pessoa, ou quando a gente se desilude. Às vezes a gente queria um emprego, dando um exemplo, e aquele emprego não deu Hum. certo. Então eu acho que merece ser validado. A gente merece sentir, pô, tô indignado. Eu falo, né? Eu fico imaginando minhas entidades, porque eu já briguei com todos eles. Quando alguma coisa não dava certo, eu falava, escuta o quê? Meu anjo, Aham, sabe? aham. Entende? Então, E é assim, eu natural. me dou o direito de ficar indignada quando É alguma coisa não natural. acontece. Mas depois, o que que eu Sim. faço? Nicole, resiliência, Nicole. Resiliência. Na verdade, assim, o processo de luto, né? Vamos esperar ela explicar aí, mas eu já vou falar isso. O processo de luto, a primeira fase é a negação. É, Negação é o quê? Eu não aceito que aquilo aconteceu, né? exato. A segunda fase é a raiva. E é importante lembrar também que o processo de luto, ele não necessariamente eu vou seguir todas as fases uma atrás da outra, tá? Às vezes eu pulo de uma para outra, volto para uma, volto para outra, Não, não é um entende? script, né? A vida é assim, né? Mas o que que é raiva? Raiva é não aceitação de algo. Alguém ultrapassou meu limite, né? Ou alguém podou o meu desejo. Eu queria uma coisa, alguém botou limite, não pode. É, Então, isso é raiva. Então, eu me permito sentir a raiva, por quê? Porque a raiva ela gera no corpo hormônios, hormônios de ação, é uma energia masculina, ela te joga para fora para você resolver, né? Então, como eu não sei lidar com a raiva, eu vou lá e bato no coleguinha, faço vingança com o coleguinha, destruo o carro do coleguinha, né? Quebro o processo todo. Mas quando eu aprendo, eu me afasto do coleguinha, coloco essa raiva para fora comigo mesma e vou exato. barganhar, eu vou conversar comigo. Por que que eu tô com raiva? Eu tô com raiva porque o outro me deixou. Aí eu preciso contar para mim, olha, todo mundo tem o direito de deixar todo mundo, né? Você tem o direito de não querer pessoas, então a pessoa também tem o direito de não te querer. E E tá tá tudo tudo bem, bem. isso não vai te Não quer invalidar, dizer, né? Não tá tudo invalida o bem, ser não quer humano que dizer, você é. exatamente, e tá tudo bem não quer dizer que você não possa ficar triste com isso, porque dói. Isso, Agora, é entender assim, olha, vamos respeitar o limite do coleguinha, porque ele não quer, mas vamos entender aqui também que ele não te querer não quer dizer que você não seja querível. Vou interessante. inventar uma palavra aqui, que você não seja desejável, que alguém não te queira na vida. Não está relacionado com o Exato. seu valor, né? O fato dele não te querer tem mais a ver com ele do que com você. Entende? Porque a gente tem essa Sim, tendência de associar o que acontece fora com o valor da gente. E isso a gente vai só aumentando a codependência, esses processos que estão doloridos dentro de nós. Então, experimentar as fases de luta é exato. muito importante para que a gente consiga se acolher de fato e tendo paciência com a gente. Hoje eu estou triste, vou ficar em casa se eu puder. Se eu não puder, eu vou conversar comigo. Olha, toma uma forcinha aí, vamos lá trabalhar. Quando eu voltar, eu vou te dar um dengo, vou te botar para chorar direito. A gente conversa, Exato. entende? E enquanto a raiva te bota para fora e essa energia masculina, a tristeza é a energia feminina, ela te joga para dentro. Para Então a dentro, tristeza para você entender o teu ela padrão, o teu vem processo. para você se questionar, né? Fazer uma reciclagem de todo o processo. Por que que isso aconteceu? Por que Exato. que eu perdi isso? Qual foi o meu comportamento aqui, assim assado? Como é que eu posso melhorar para mim, né? Para o outro não. Entende? E aí Como você que eu posso ser mais renasce. legal comigo, mais carinhoso, mais Sim, amoroso? Quanto que eu priorizo meus sentimentos, né? exatamente. Exatamente. Eu tava rindo aqui, gente, porque a Cláudia botou assim: mãe devia vir com manual de instrução. E devia, né? Não, filho devia vir com manual de instrução, gente, porque a gente busca, né, enquanto Filho mãe, também. ser aquela mãe perfeita e a gente é ser humano, né?
E aí a gente se cobra na Pois é, maternidade como se a gente tivesse que ser sim. o ideal perfeito, Mas, né? Daquela mãe suficientemente boa. sim, mas olha, quando minha filha nasceu, eu tive depressão pós-parto. E aí foi bem complexo, assim, a primeira fase dela de vida. Mas eu olhava para ela nessa fase que eu estava deprimida e falava assim, meu Deus do céu, mas eu não suportava me ver, entende? Sim, Porque filho repete comportamento, né? E aí, mas filho também é um ótimo lugar para você exercitar a sacerdotisa. nossa, total. De A você gente libertar aprende a as lidar com a expectativas gente. que você criou, as expectativas que você criou a respeito desse filho, se ele vai ser comportadinho, se ele não vai ser, aprender a lidar com o que ele é de fato, né? E isso é muito legal, assim. Eu acho que filho ensina bastante em todos os sentidos da vida, né? A gente fala tanto de Trabalhar amor, a aceitação mas de outro ser humano, né? e de si mesmo, né? Porque ele repete seus comportamentos, você é obrigada a se olhar. Ser É obrigado a se olhar, é obrigada a isso se olhar, mesmo. não tem como não se ver, é Não tem pra obrigada. onde fugir. Mesmo que você Não fique tem com pra onde raiva e brigue fugir. com o menino, mas você tá vendo, lá dentro você tá. Exatamente. E eu acho que esse primeiro passo para a gente entender o quanto que a gente se projeta no outro, né? O quanto que a gente realmente se torna uma pessoa dependente emocional, é a gente começar a fazer perguntas do tipo: por que eu quero permanecer nessa relação? Porque eu entendo que essa pessoa é importante? Porque eu tô sentindo esse vazio existencial? Eu realmente estou sendo a companhia que eu gostaria de ter por perto. Porque quando a gente Hum, entra nessa, eu acho que quando a gente traz essas autorreflexões, né, essas autoanálises, a gente começa a se voltar, né, naquele período de sacerdotisa, aham, de introspecção e olhar um pouco é, mais para a gente e para o outro, porque daí a gente também percebe as nossas escolhas, sim, entende? sim. É perceber assim, olha, porque eu escuto muitas vezes pessoas falando, e eu já falei muito isso, né? De assim, nossa senhora, mas você vai lá e reclama para amiga do namorado, né? Ou da namorada. Aí a pessoa fala assim, mas você só sofre com essa pessoa, por que você não termina com ela? Ai, que eu não consigo. Eu não É, consigo, eu amo ela demais, né? Mas aí é por quê? Porque eu joguei a razão fora, meu poder tá todo jogado fora, eu já entreguei tudo pro outro, entende? E aí eu não consigo raciocinar, peraí, gente, eu tô com medo de terminar porque eu vou sofrer. Vou sofrer, vai doer ficar sem a pessoa. Mas eu já estou há 3 anos, 10 anos, 5 anos sofrendo horrores com essa pessoa. não, e ainda tem o pensamento do assim, ó, eu não vou terminar esse relacionamento porque eu vou me sentir sozinho. Mas quantas vezes você questionou que você já se sente sozinho, meu anjo? Entende? Quantas vezes você se perguntou se você realmente se sente com uma companhia, se aquela pessoa te escuta, se ela se interessa pelo teu dia, pelo teu Sim, trabalho, pelas suas ideias sim. geniais, entende? Quantas vezes você não chega em casa, né? Para quem mora junto ou tá namorando, às vezes não precisa nem chegar em casa, mas quantas vezes você tá com a pessoa e se sente sozinho? Ao Exato. lado da pessoa, porque não tem mais intimidade, porque não tem afinidade, porque não tem suporte, Não né? tem. Eu E gosto os da palavra opostos se suporte atraem, mas eles porque não permanecem, né? o suporte é aquela coisa, né? De estar conectado mesmo, de entender assim, eu estou receptiva a você e você para mim, né? Haja o que houver, Exato. você tá com raiva, você tá triste, você tá feliz, eu tô aqui. E vice-versa, entende? Não de ficar nessa cobrança. Exatamente. Eu tive uma conversa com meu ex muito nesse sentido, né? Eu falei com ele assim, a gente nunca teve intimidade. Era horrível ficar perto dele, porque eu me sentia assim, eu não posso ser nada, ai que medo. Sim, porque não foi Sabe? construído. Aquela coisa da perfeição, não, a questão da autocobrança mesmo, sabe? Não permitia essa intimidade ser feita, porque ele tinha essa questão da autocobrança e do perfeccionismo, entende? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tipo assim, não tô com problema aqui, mas pode deixar que eu resolvo. Tipo assim, eu não quero seu acolhimento, eu sou forte, eu sou perfeito, entende? E vice-versa. Exato. Então, como que eu vou criar laços? Se a Né? pessoa não consegue Porque se fraquejar você do teu lado, né? Exatamente, se você prestar atenção, nas suas amizades você deita no ombro e chora. Tá tudo É bem ser verdade. vulnerável. Com o amor não pode, né? Você tem que ser a autoestima, a pessoa, entende? Não, e a Então, gente, na eu verdade, tem percebi, medo de mostrar quem a gente é. sim. A gente vai com uma E máscara, aí, né? A gente coloca uma persona de sim, a independência, gente ou se então de. rejeita, Exato, a gente se para rejeita e agradar o cria uma outro. máscara. Exatamente. Exato. Nem é para agradar o outro, assim, nem é para agradar o outro no sentido de, eu quero agradar o outro. É assim, é o medo de eu experimentei as duas vertentes na minha relação. Era o medo de me mostrar vulnerável e o outro, né?
E o medo também de a pessoa criar uma intimidade muito grande e entender que eu não valia nada e ir embora. Entendeu? Tipo assim, não tem nada Exato, interessante eram os aqui nessa dois, né? pessoa, eu vou embora. É. Entende? Cara. A, a moça explicou aí, eu não estou conseguindo acompanhar. A Alicia Ah, falou ela aqui, falou olha, que acho que ela entendeu errado. Eu acho que ela tinha entendido que a gente não podia fraquejar, né? Deixa eu só ver as perguntas aqui. a Alicia botou assim, olha, eu fui rejeitada pelo meu pai, pela minha mãe e toda a minha família, na escola também, e hoje em dia eu me sinto rejeitada em todos os lugares e inferior a todos. Meu sonho é curar isso. Alicia Lindeza, eu passei exatamente isso aí que você está falando, né? E hoje eu percebo que não, eu não era rejeitada, eu achava que era, entende? Por conta de uma ferida lá do útero que eu tinha. Então é de fato interessante que você busque uma terapia para te auxiliar nesse processo, porque deve haver um trauma aí que está te trazendo essa projeção, né? Porque a gente falou aqui, Nick, talvez a gente tenha explicado um pouco essa coisa da projeção, mas eu acho que a gente era legal a gente explanar um pouco mais essa coisa da projeção aqui, né? O que você Isso. acha? Ó, O que é que o que vocês acham? eu acho que a gente pode dar uma prévia para a gente dar uma delicinha para a galera e a Uhum. gente aprofundar a questão da projeção numa próxima live. Acho Porque eu justo. acho, não é? Porque eu acho que as pessoas vão gostar bastante. Agora, assim, ó, só por Sim. cima, projeção. Vamos, tem uma frase do Freud que fala assim, ó, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo, né? É, Então, projeção basicamente é aquilo que eu reconheço, julgo, recrimino no outro ou admiro no outro, porque não é só um ponto negativo. Eu sim, existe em mim, mas eu renego, sim, né? sim. Então, a É aquela liberdade que coisinha, existe no né? Você já outro viu me aquele provoca. negócio aquele negócio no Instagram que tem assim o dedo apontado, tem três para você? Exato, é isso. Projeção basicamente é isso, mas eu acho que a gente pode É, falar de projeção em relacionamentos amorosos, o quanto que a gente se projeta nos relacionamentos, o quanto que a gente entende as pessoas como um espelho, o quanto que a gente enxerga as pessoas como elas são realmente. sim. Porque eu e a Lu, a gente está querendo construir aqui essa parceria justamente para trazer o empoderamento para vocês que acompanham a gente, vocês, mulheres e homens, para vocês viverem um relacionamento da forma como vocês realmente merecem viver, né? Sim, todos Eu nós acho merecemos, né? justíssimo. Exatamente. Vou deixar essa live salva sim, pessoal. Vou colocar lá no YouTube, divulgar super o Em Voga Tarô. Este Você canal vai botar lá precisa no ser YouTube? visto. Pelo amor de Deus, De- mais visto do que está sendo, muito mais. quando você colocar no YouTube, você me avisa e me manda o link para eu tenho que ver como é que eu salvo isso para botar no meu também. Mas a gente conversa isso Eu tenho que depois. salvar aqui, mandar o link para você, e daí você baixa de lá e posta no seu também. Ah, então tá. Fechou? Meus amores, Fechado. Lu, você é uma. Você Conversar com vai. Vamos você. responder uma pergunta ou duas aqui do Vamos, pessoal? vamos. Agora aqui só um exemplo, viu, gente? Eu não tô conseguindo pegar os comentários aqui. Se você tiver aí conseguindo ver as Deixa eu ver. perguntas. Ó, eu só quero falar uma coisa, gente. Conversar com a Lu, conversar com alguém que tem a mesma brisa que a gente, é uma coisa deliciosa, né? Porque a gente pode ficar horas e horas e horas. O Nossa, é pessoal tá mesmo. mandando só nomes aqui. Eles não estão mandando perguntas em si. Não? Calma aí, deixa eu ver se tem alguma. O meu parou, nenhum comentário aqui não voltou mais. Deixa eu ver. Pera aí. Não, aqui o pessoal tá mandando o nome, mas eu não sei se tá mandando por conta porque a gente não tá fazendo consulta aqui, meus amores. A gente tá fazendo Não, a a gente live está falando falando de sobre codependência. codependência. Deixa A eu gente está ver. falando sobre codependência. Se alguém estava aí, né? A Exato. A beleza. gente não tá falando. Nossa, a Fernanda falou uma coisa incrível. Viver o Sim. relacionamento e não apenas existir nele. Sim. Exatamente isso. Exatamente. E viver o relacionamento compõe também uma coisa muito importante, porque eu experimento isso nas consultas demais. A pessoa me manda assim: qual é a tendência dessa relação? Porque eu estou conhecendo essa pessoa, eu quero saber o que vai dar. Olha a tensão que a pessoa já está focada no resultado da coisa,
né? Então é importante lembrar uma coisa, gente, olha, quando a gente monta uma empresa, quando a gente vai trabalhar num lugar, né? A gente entra ali, às vezes a gente tem a expectativa de crescer, mas a gente sabe que não vai crescer de um dia para o outro. Que a gente precisa nutrir aquilo ali, que a gente precisa dar o melhor da gente para poder a coisa acontecer e florescer. Porque quando a gente entra na relação, a gente quer que ela já case de um dia para o outro, que a pessoa já diga assim, vamos namorar, né? Exato, tá Porque, muito na focado no que vai verdade, acontecer, né? Não no no presente. resultado. E aí você tensiona tanto que você vira a chata da relação, porque você fica cobrando, cobrando. A gente namora ou não namora? E aí, vai pedir namoro ou não vai? Ou então você nem fala, mas você fica lá tensa. O que que foi, né? Exato, Não sei o que essa pessoa quer. exato. Entende? E aí, o que é namorar, na verdade? É entender assim, olha, gente, namorar é beijar na boca, é fazer amor gostoso, é dar risada junto, é ir tomar sorvete, é ver o pôr do sol. Isso é namorar. E aí a coisa vai indo, vai indo, vai indo. Quando chega uma hora, a pessoa fala, quer namorar comigo? Porque tá gostoso. Exato. Já Aí, está entende? Então acontecendo, a existe um realidade é que já está processo, já está acontecendo. acontecendo. E aí a pessoa entra num surto, por quê? Porque ela está no resultado. Se não tiver um nome, um rótulo, não quer brigar, né? Eu vivo no Tinder, Exato. porque eu adoro andar no Tinder, eu adoro paquerar pessoas, conversar com pessoas. E no Tinder fica muito assim, olha, eu percebo, né? Porque eu sou mulher e paquero homens. Não sei como é que funciona homem com homem, ou pro homem com a mulher, mulher com mulher, não sei. Mas o que eu percebo é muito assim. A pessoa me conhece, tá ali, o que que você busca no Tinder? Tô buscando macarrão, imbecil. Tô Idiota. Aí, antigamente eu ficava assim, querido, deixa eu te contar uma coisa. Se eu falar que eu quero namorar, você vai entender que eu sou uma louca desesperada. Se eu falar que eu quero algo casual, você vai me chamar de galinha. Então, assim, o que que eu quero no Tinder? Não sei. Não sei, Eu eu não quero posso conhecer responder. gente. Eu quero conhecer pessoas. Tipo assim, olha, eu quero mesmo conhecer. Tô aqui. É, quero conversar, cara. Exatamente. Então, é interessante a gente aprender a relaxar um pouco mais, sabe? De entender assim, olha, vamos ali tomar uma cerveja, bater um papo, né? Se não bebe, vamos ali tomar um suco, tomar um sorvete. Vamos bater papo, tá gostoso ficar junto, encontra no outro dia, encontra no outro, e assim vai. Entende? A coisa Exato. flui. É o tal do deixa acontecer naturalmente. E para isso serve toda e qualquer coisa na vida. Isso chama alinhar expectativa com realidade. A expectativa é, eu quero namorar essa pessoa, achar ela o máximo, é tudo de bom. Mas eu preciso experimentar o passo a passo disso, né? Exato. E E o será que passo a essa passo pessoa é tão disso, maravilhosa e tão incrível quanto na primeira semana? Porque às vezes sim, a e gente eu está preciso querendo namorar com uma contar, pessoa que não responde nossa mensagem. sim, exatamente. Tá E aí eu entendendo? preciso contar para mim. É bom você tocar nesse ponto, assim, porque às vezes a pessoa não responde, mas às vezes ela é recíproca. E quando ela alinhar a expectativa com a realidade não é só regular a emoção, não é só a emoção negativa. Quando a gente está apaixonado, a Exato. gente também bota projeção cor-de-rosa, tudo é lindo. E aí é importante a gente Exato. contar pra gente, olha, já entendi, eu tô apaixonada, tô achando tudo lindo, mas vamos com mais calma pra gente ver o comportamento, como que funciona, e vai dando uma freadinha, não é para frear de vez, não, é uma freadinha, vai lá beijando na Vai boca, curte, devagar, né? mas vai observando e contando para você, calma, não entrega tudo não, vamos ver como é, entende? Para você ganhar confiança na relação, Exato. que você pode, né, estar ali, que você merece estar ali, né? Que aí vem a E questão eu do acho que o merecimento, importante é também é sensacional. identificar o quanto de pessoas parecidas que a gente realmente se relaciona. E que às Sim. vezes vem o contrário, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa gosta de pessoas que são extremamente desafiadoras, pessoas que não são conquistáveis, percebe? Então, o que que acontece? Ela dá tudo de si para conquistar o não conquistável. Só que o não conquistável também só se apaixona pelo não conquistável. Aí eu gostaria de usar outro termo para isso, né? Entende? Porque existe uma diferença de desafio e de disponibilidade. Então, Exatamente. quando eu me atraio por pessoas indisponíveis e eu coloco isso para mim como um desafio, é porque eu também não estou disponível e acho feio, Exato. né? Então, Exatamente. é entender isso. Por exemplo, assim, igual eu falei, essa questão da disputa, essa coisa de o que a gente experimenta na infância. Amor é disputa, amor é conflito, amor é abuso, amor é sofrimento. Eu entro em relações onde tem pessoas que também acreditam nisso, né? Porque a atração a gente vibra e atrai o que Exato. a gente vibra, e para a gente perceber e aprender que amor não é conflito, não é esse processo. Então, é muito interessante ficar olhando para isso. Tipo, eu gosto daquela pessoa, por exemplo. Eu tô aqui num triângulo, a pessoa nunca se separa para ficar comigo, porque ela não está disponível para amor nem você.
Então, cure em Exato. você esse processo, porque quando você cura em você, não a gente abre espaço sim para curar no outro, né? Porque tudo é energia e todo mundo está conectado. Mas quando você cura, você toma o poder de volta de tomar a sua decisão e não ficar esperando que o outro decida o que vai ser da sua vida Exatamente. amorosa. Entende? Isso é muito Exatamente. importante. Pra gente não ficar esperando o outro tomar decisão, né? E às vezes a pessoa nem é tão Sim. interessante quanto a gente acha, é só nossa projeção. Mas que a gente vai É. falar isso inteiramente, né, Lu? Vai. Vamos falar uma outra sobre merecimento, que eu acho que essa é bacana, porque eu percebo Merecimento. também, já fiz isso muito e percebo também que a gente, quando começa, a gente bota o outro no pedestal, né? E eu É, queria falar um pouco desse assunto, assim, do quanto, quando eu coloco alguém no pedestal, automaticamente eu já me sinto menor. Eu já entendo que eu não sou você já tá merecedora, olhando pra cima, né? eu já estou olhando para cima. Então, assim, aprender a fazer isso aqui, ó, é importantíssimo também na relação, né? Não só dar importância a esse espaço, mas entender que tem que ser assim, nem assim, né? A igualdade, né? Literalmente a igualdade. Sim, O andar de mãos dadas, nem à frente, nem abaixo, né? Nem a. sim, Enfim. sim, sim. Gente, Lu, um prazer estar aqui com você. Eu espero que a gente consiga muitas semanas fazer essa. Ó, a Márcia tá falando, vamos falar de rejeição também, vamos com certeza. Eu e a Lu Vamos, estamos com um projetaço aqui, ó, para vamos. vocês que estão ligados à questão do autoconhecimento e que estão com a gente, que querem melhorar como pessoas, eu digo para si mesmos, né? Enquanto a gente mostra aquilo que a gente aprende mais e também vai se tornando pessoas melhores para nós mesmas, né, Lu? Sim, com certeza, com certeza. Essa Obrigada coisa de ser uma é muito bom. imensamente. Eu que agradeço, querida, muito, assim, bater papo com você é uma delícia, sempre é. Estou sempre aqui aberta, receptiva. Agradeço a todos vocês, né, que estiveram, estão aqui presentes. Quem não conhece, né, o meu canal, vai lá conhecer. E quem é do meu canal e não conhece o da Nick, vai lá conhecer. A gente volta, assim, falando sobre mais assuntos, né? Foi muito bom estar aqui com vocês todos. Eu agradeço Amei de muito. paixão. Um beijo no seu Ó, coração. um beijo imenso para vocês. Daqui a pouco tá no meu YouTube e no YouTube da Lu. É, Meditação e Tarô e Em Voga Tarô. Tá bom, meus Em Voga amores? Tarô, Um exatamente. beijo para vocês. Beijo, Lu. Beijo, Até mais gente. tarde. Beijo, até. Tchau, tchau. Tchau.